Muito bem, estamos iniciando mais um programa A Chave do Negócio, onde você nos assiste aqui pela TV Destaque, canal 15 da NET, também pelas redes sociais. Eu vou falar o meu Facebook, é facebook.com/A Chave do Negócio, e também pelo portal da emissora, tvdestaque15.com.br. E eu quero convidar você, telespectador, para conhecer o que vai ser notícia no programa A Chave do Negócio de hoje. Vantagens do associativismo. CETICESP lidera trabalho para a padronização das restrições de circulação dos veículos de carga em todas as cidades da grande região metropolitana de São Paulo. Divergências de atuação das prefeituras provocam impacto negativo no abastecimento urbano das cidades. Reforma trabalhista. Vamos conhecer qual a expectativa do impacto nas empresas, o que os empresários estão discutindo e o que as entidades de classe estão fazendo para abastecer as empresas de informações. Vamos saber também qual o ponto mais delicado dessa reforma. Modernidade e inovação. Como o segmento de transportes vem encarando as inovações tecnológicas. Você vai saber também como os impostos, pedágios na geração de empregos e também como isso atinge o consumidor final. O meu convidado no programa A Chave do Negócio de hoje é o Taiguara Elou. Ele é o presidente do CETICESP. O CETICESP é o sindicato das empresas de transporte de carga de São Paulo e região. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta em 1 minuto. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. Muito bem, estamos de volta depois desse curtíssimo intervalo. E para você que ligou a TV agora, eu quero apresentar o meu convidado de hoje no programa Chave do Negócio, é o Taiguara Elou. Ele é o presidente do CETICESP. Taiguara, muito bem-vindo ao programa A Chave do Negócio. Eu queria que você conversasse comigo, com o seu público e com quem está nos assistindo, que, aliás, eu queria agradecer aqui a presença também do Jefferson Sescon, que está presente no nosso estúdio aqui. E a semana que vem eu gravo um programa com ele. Reinaldo Gomes, é um prazer conversar com a sua pessoa, primeiramente. Fico muito feliz em contribuir com o programa Chave do Negócio e poder falar com o seu público, explicar um pouquinho o que é o CETICESP e as nossas iniciativas. Muito bem. Na chamada a gente fez uma fala dizendo que o CETICESP está liderando um trabalho, né, de padronização das restrições dos veículos de carga nos grandes centros, em parceria com o Instituto Paulista de Transporte de Carga, né? Como é que é isso, Taiguara? Exatamente, Reinaldo. Os transportadores sofrem muito com questões logísticas na grande região metropolitana de São Paulo. Cada um dos municípios da nossa grande região metropolitana criou métricas diferentes de olhar para o setor e olhar para a mobilidade desses veículos de carga, que são fundamentais para o desenvolvimento econômico do comércio, de tudo que é feito, de tudo que é produzido e também da geração de emprego na nossa grande região metropolitana de São Paulo. Primeiro ponto, o cidadão e as empresas não vê mais a grande região metropolitana como cidades uma diferentes da outra. Não existe mais as fronteiras. São todas conurbadas. Estão todas uma muito próxima das outras ou uma muito misturada com a outra. Então é realmente um olhar diferenciado para o transporte de carga, para a logística, para a geração de empregos, para a geração de negócios, para o desenvolvimento da indústria, desenvolvimento do comércio, desenvolvimento do varejo, enfim, tudo aquilo que é feito e consumido na região metropolitana de São Paulo. Cada um dos municípios criou uma regra, por exemplo, de restrição à circulação dos veículos de carga, um diferente do outro. Não há padronização nos horários, não há padronização nas nomenclaturas, não há padronização
na forma que é implementada essas restrições, e cada um desses municípios também criou um veículo urbano de carga com medidas um diferente do outro. Ou seja, não há conversas entre os poderes públicos desses municípios para que haja uma união, né, um bem comum em benefício do transportador de carga. Não havia conversa até o início da nossa gestão, quando começamos a participar diretamente do Fórum de Secretários de Transportes na grande região metropolitana de São Paulo, e conseguimos agora, com muita felicidade, caminhar muito bem com essas questões. Primeiro com o conceito, já estudamos a forma de criar o conceito. O CETCESP, em parceria com o Instituto Paulista de Transporte de Cargas, criou primeiro um caderno técnico e fez um mapeamento geral da grande região metropolitana de São Paulo. Então, o primeiro passo era entender como é que era a funcionalidade dessas diferenças todas. Então, isso tudo foi mapeado, virou, então, um caderno técnico. Através desse trabalho, nós apresentamos aos secretários, dentro do Fórum de Secretários, quais seriam as melhores formas para a gente poder começar a iniciar o trabalho de padronizações, primeiro entendendo a característica e as necessidades de cada um dos municípios, e depois indo buscar como que funciona a implementação, se é através de portaria, se é através de uma norma elaborada pelo prefeito. Vocês já se reuniram com esses secretários? Nos reunimos já em algumas oportunidades, apresentamos o primeiro trabalho, que era o mapeamento, já apresentamos o segundo trabalho de como evoluir, e já apresentamos o terceiro trabalho, que é o trabalho de criar a norma técnica. Então, o CETCESP, inclusive, evoluiu já no trabalho de criar a norma técnica. O próximo passo, qual que é? É realmente implementar. Então, agora, de município em município, estamos trabalhando em parceria com as prefeituras e as secretarias de transportes para poder conseguir entender as características individuais de cada um desses municípios e implementar essas padronizações. Como é que foi a receptividade dessas prefeituras em relação a isso? Olha, no começo, eu fui a pessoa que deu o pontapé inicial. Então, eu fiz a primeira apresentação aos secretários e, no começo, eu estava realmente preparado ali para entrar em um debate bastante complicado. A gente sabe que, às vezes, pelo tumulto da grande região metropolitana, pelas questões de fluidez do trânsito, às vezes, uma questão ou outra pode incomodar a Secretaria de Transportes, pode causar um certo transtorno. Mas isso só acontece por causa dessa falta de padronização, dessa falta também de conversa entre os próprios municípios. Porque quando você tem essas diferenças todas, você acaba forçando que a produção seja escoada por rotas não adequadas para serem escoadas, acabam indo para regiões da cidade onde que esses veículos não deveriam realmente estar, enfim, acaba gerando transtorno. E com muita calma, muita paciência, de forma técnica, a gente foi explicando isso para todos os secretários e, no final, foi unânime a decisão em realmente padronizar as restrições e padronizar o VUC, que é o veículo urbano de carga. Muito bom. E isso há quanto tempo vocês vêm desenvolvendo esse trabalho? Esse trabalho começou aproximadamente há 6 a 7 meses. A gente já conseguiu evoluir bastante. Vocês já pegaram as novas prefeituras, né? Sim, sim. O que é ideal, porque assim, é um trabalho que vai começar e não vai parar enquanto essas gestões existirem, né? Sim, sim. Porque, Iniciou... assim, 4 anos depois, Exato. a gente não sabe o que pode acontecer. Não sabe o que vai mudar e o que vai acontecer. E foi exatamente com essas novas gestões que a gente começou a fazer esse trabalho. O Fórum de Secretários criou um subgrupo de trabalho, um subgrupo de transporte de carga, e o nosso secretário Juliano Locanta, aqui de Guarulhos, foi então nomeado o líder desse subgrupo de trabalho. Então eu tenho que cumprimentar e quero agradecer ao nosso secretário aqui de Guarulhos, o Juliano Locanto, pelo trabalho, pelo apoio e também pela receptividade ao nosso setor. Tem uma outra vantagem também em relação à distribuição, né, a circulação desses veículos de transporte de carga, porque dependendo da cidade, esses veículos eles eram remanejados para regiões onde a segurança não era tão adequada para o transporte de carga, né? A gente tem o fator de segurança também. Vou precisar chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, até já. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos.
Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Muito bem, estamos de volta depois desse curtíssimo intervalo. No último bloco nós falávamos a respeito do trabalho que está sendo feito pelo CETCESP, que é a tentativa de padronização entre as prefeituras, e o Taiguara Hello me disse aqui, que é o meu convidado no programa de hoje, me disse que esse trabalho já está bastante avançado. Foi uma conversa que eles tiveram com todos os secretários de várias cidades da região metropolitana de São Paulo, e é um resultado muito bom, e é uma notícia muito boa a gente poder dar essa notícia aqui no programa-chave do negócio. Eu queria falar neste bloco agora, Taiguara, sobre um assunto que vocês têm discutido. Eu fiz uma lição de casa, fui lá buscar algumas informações no portal do CETCESP e vi que vocês têm discutido muito com os empresários que são associados, o sindicato patronal, né, do setor de transporte de cargas, com os empresários a respeito da reforma trabalhista. Como é que você tem visto essa reforma trabalhista? Reinaldo, primeiramente, a reforma trabalhista ela foi fundamental para o país, não só para as empresas, mas também para os nossos colaboradores. Toda empresa, ela depende diretamente da qualidade das suas pessoas, em especial as empresas do setor de transporte de carga, porque somos prestadores de serviço. Por melhor que sejam os nossos caminhões, por mais avançado que seja a nossa tecnologia, por mais moderno que sejam os nossos terminais, a gente vai sempre depender das nossas pessoas. Portanto, o empresário do nosso setor que logrou êxito, que conseguiu crescer o seu empreendimento, que trouxe resultado e que hoje tem uma boa operação, ele é muito grato às suas pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. E é esse também um ponto muito importante quando nós discutimos a questão da reforma trabalhista. Criou-se no Brasil uma indústria ao redor da justiça do trabalho que ninguém mais ganhava com isso. Trabalhadores estavam perdendo e empresários também estavam perdendo. E eu posso explicar. O trabalhador, por que ele perdia nesse caso? Porque essa indústria, muitas vezes, ela se obtinha de informações e também de situações que quem ganhava com isso eram os advogados, era a indústria da perícia. Infelizmente, isso precisa ser dito. E o trabalhador, no final do dia, ele não ganhava efetivamente o que precisava ganhar. Um outro ponto também muito relevante era aquela sensação que dava para a empresa e para o empresário de instabilidade, de falta de planejamento. O contencioso trabalhista estava fazendo isso com os empresários. Portanto, o empresário não queria mais contratar, o empresário não queria mais promover as pessoas, o empresário não queria mais aumentar o resultado e o salário dos trabalhadores, com receio de ter um problema com a indústria da justiça do trabalho. E aí eu lhe pergunto, o que o trabalhador ganha com isso? Pelo contrário, ele não ganha absolutamente nada. E a reforma trabalhista ela veio justamente para poder acertar esses pontos negativos, melhorar a relação entre o empregador e o trabalhador. Essa relação é uma relação muito direta uma com a outra. O trabalhador depende do trabalho e a empresa depende do trabalhador para poder prestar um bom serviço. E a reforma trabalhista veio justamente atacar esses pontos. Agora, a gente vê muitas pessoas criticando a reforma trabalhista em alguns pontos específicos. E obviamente, o medo ele pode vir com qualquer tipo de mudança. A gente precisa fazer legislação pensando no geral. A gente não pode fazer legislação pensando para tratar a exceção.
Então, se por um acaso tiver em algum momento alguma exceção em alguém fazendo algo que não esteja dentro da lei, a gente precisa identificar essa situação, corrigir e punir essa situação. Isso que a gente precisa fazer. Eu queria te perguntar aqui, quais são os pontos mais delicados dessa reforma trabalhista? Olha, a gente tem algumas questões que a gente vê isso sendo muito discutido e às vezes os mais polêmicos, como, por exemplo, o parcelamento das férias. Muitas pessoas dizem que o trabalhador vai perder as férias, não vai ter mais as férias. Parcelamento em 3 vezes, 10, 10 e 10. Isso é absolutamente incorreto. Primeiro que o parcelamento das férias só vai poder ser feito se tiver o acordo do trabalhador. O trabalhador vai ter que aceitar se ele vai parcelar as férias ou não. E eu tenho muitos colaboradores nas empresas de transporte de carga que reclamam, olha, 30 dias é muito tempo de férias, eu quero produzir, eu quero parcelar, ou então minhas férias ela não caem junto às férias escolares dos meus filhos estão de férias, eu não estou, depois eu estou de férias, eles não estão, a gente não consegue estar junto. Então, muitos trabalhadores já sofriam com essa questão. Então, o primeiro ponto, só vai poder ser feito se tiver um acordado entre o trabalhador e a empresa. E o segundo ponto, que vai trazer flexibilidade, tanto ao trabalhador como para a empresa. Então, essa questão do parcelamento das férias é muito boa para ambos os lados. Notadamente, no nosso setor, nós temos aí a figura do motorista. O motorista, às vezes, é um camarada que está acostumado a viajar, a estar um pouco mais distante da família, e ele fala, poxa, 30 dias em casa não vai dar certo. É melhor a gente parcelar esse negócio e me deixar aí trabalhando de forma mais contínua durante o ano. Um outro ponto importante que vem sendo discutido é o trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Eu criei, inclusive, uma forma de explicar. O trabalho intermitente é também bom para o trabalhador. Existem muitos trabalhadores que têm o seu serviço normal, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Mas, às vezes, para poder criar uma renda a mais, tirar um pouco mais de recursos, levar uma qualidade de vida melhor para a sua família, ele vai e acaba fazendo um bico depois do trabalho ou um bico aos finais de semana. E o trabalho intermitente vem justamente para poder formalizar o bico, e trazer para ele, ali para o trabalhador, os direitos que antigamente ele não tinha. Porque o bico hoje ele é totalmente informal e o trabalho intermitente vem justamente formalizar essa questão. O trabalho intermitente também vem formalizar aqueles trabalhadores que não querem trabalhar em tempo integral. Existem muitas mães, por exemplo, que querem trabalhar durante a tarde, quando os filhos estão na escola, ou então durante o dia, e depois durante a manhã, e depois durante a tarde quer ficar com os filhos. Ou seja, ela não é uma trabalhadora em tempo integral, ela pode ser uma trabalhadora em tempo uma parcial. Maior é uma flexibilidade maior para o trabalhador e para ele poder ser formalizado, ou seja, garantir os seus direitos. Uma coisa que eu queria saber também, a gente tem alguns segundos para encerrar esse bloco. Sim ou não? Alguns empresários são contra essa reforma trabalhista nessas discussões que vocês estão colocando lá no CETCESP? Não. Então tá. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para continuar a nossa conversa aqui com o Taiguara Elou, que é o presidente do CETCESP, o Sindicato do Transporte de Cargas de São Paulo e região. Até já. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar.
Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. Muito bem, estamos de volta e neste bloco eu quero falar sobre modernidade e inovação. Para você que ligou a TV agora, o meu convidado hoje aqui é o Taiguara Elou. Ele é o presidente do SETCESP, que é o Sindicato Trabalhista dos Transportes de Carga de São Paulo e região. Taiguara, eu sei que você, como uma pessoa jovem, você tem muita informação a respeito de modernidade e inovação que você tem presidindo o SETCESP, você tem implantado no próprio SETCESP e também na empresa que você dirige, que é a Braspress, né? Queria que você falasse um pouco sobre como o segmento de transporte encara a modernização, como ele encara a inovação no seu segmento. Primeiramente, é primordial que as empresas de transporte de carga estejam inseridas em um ambiente tecnológico avançado. Por quê? Porque o transporte rodoviário de cargas, primeiramente, é uma atividade de risco, uma atividade externa com veículos de carga, às vezes com pesos muito altos, às vezes em situações de infraestrutura muito complicadas, às vezes em situações climáticas também muito difíceis. E a tecnologia vem para poder, primeiro, contribuir com a segurança dessas operações. E segundo, que o transporte rodoviário de cargas, ele é um negócio de capital intensivo. O caminhão custa caro, as pessoas no Brasil custam muito caras, a tecnologia, quando você se utiliza de tecnologia, custa cara. Você tem também a questão dos insumos. Os insumos do nosso setor também custam muito caros. Os terminais, as plantas, os armazéns custam muito caros. A automação custa muito caro. Ou seja, é um negócio de capital intensivo. E para você poder conseguir ter retorno no valor, no recurso aplicado e investido no negócio, retorno naqueles ativos, você precisa fazer o quê? Buscar escala e eficiência. E não tem como buscar escala e eficiência sem ter um ambiente tecnológico avançado. Ou seja, você precisa estar completamente, as coisas precisam estar completamente ligadas entre si com cruzamento de dados para você conseguir fazer essa diferenciação dos custos altos e dos lucros que vocês vão obter, né, as empresas de transporte. A gente está falando aqui também de custos, né, e ajuste de preços. Você citou coisas que são muito comuns, né? São as cargas, os valores. A gente tem também a questão dos pedágios, a questão dos impostos, tudo isso você utiliza para poder balizar o valor do frete. É mais ou menos por aí? Sem sombra de dúvida. O pedágio, os custos, notadamente os impostos, eles impactam diretamente no valor das nossas tarifas. E o sistema de transportes, ele vem aqui para poder viabilizar a vida, porque ele viabiliza a indústria, ele viabiliza o comércio, ele viabiliza a rede varejista, ele viabiliza a rede de serviços, ele viabiliza as maternidades, os hospitais, porque nós fornecemos suprimentos para esses estabelecimentos funcionarem e para as pessoas poderem trabalhar.
Então, o setor de transportes, por premissa básica, ele é um viabilizador da atividade econômica e da vida. E quando você onera o setor de transportes, você onera o quê? A nossa produção, você onera a nossa sociedade, a gente onera o nosso país e a nossa competitividade como país. Exatamente a pergunta que eu ia fazer para você, porque isso, de uma certa forma, é transferido para o consumidor final. Né? Sem sombra de dúvida. Todos esses custos, toda essa oneração que você está falando em relação ao que o empresário do transporte de carga absorve, de uma certa forma é transferida para o consumidor. Como é que isso é feito? Como é que é feito esse ajuste? Toda empresa, inclusive as nossas, toda empresa, não existe uma empresa no planeta que não esteja aqui para poder gerar lucro. E o lucro é uma ferramenta muito importante. Para mim, o lucro é o maior movimento social do planeta, porque é através do lucro que a empresa reinveste nos seus negócios, amplia suas operações, contrata mais pessoas, remunera melhor essas pessoas, qualifica melhor essas pessoas, dá qualidade de vida melhor para elas, dá qualidade de saúde melhor para os seus colaboradores. Então, é através do lucro que as empresas têm capacidade de fazer isso. E para que uma empresa dê lucro, o que ela precisa ser? Ela precisa ser uma repassadora de custos e de despesas. Né? E um imposto alto, uma tarifa de pedágio alta, aliás, as tarifas dos pedágios no Brasil são um problema muito sério. A gente tem até uma brincadeira no setor. A gente tem dois tipos de rodovias no Brasil. As intransitáveis, pela má qualidade do pavimento, e as inviáveis, as pedagiadas, que têm boa qualidade, mas é totalmente inviável de transitar com um veículo de carga que passa todo dia ali por aquele local com uma tarifa muito alta de pedágio, o que acaba inviabilizando a operação. Aliás, existem cidades do interior de São Paulo que você tem ali 6, 7, 8, 9 pedágios, né, para você chegar de São Paulo, capital, até essa cidade do interior, você passa por inúmeros pedágios ali. Né? Eu não vejo isso em outros estados. A gente tem vários estudos, a gente tem um estudo muito concentrado na rota São Paulo-Ribeirão Preto, por exemplo. Normalmente, o empresário de transporte de carga, ele financia o seu caminhão em 5 anos. Há financiamentos, obviamente, a mais longo prazo e um pouco mais curto, mas a média é 5 anos. E a operação de pedágio da rota São Paulo-Ribeirão Preto é tão onerosa que o empresário devolve para a rodovia, em valor de pedágio, o valor do caminhão em 2 anos. Ele nem terminou de pagar o caminhão, ele já pagou o mesmo valor em valor de tarifa de pedágio. A fazer esse cálculo? Fizemos esse estudo. Impressionante. É impressionante. Isso onera o Brasil, isso onera a competitividade no nosso país, isso nos traz também aqui uma certa forma de desacelerar novos produtos, novos serviços que vêm para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Pois é, isso daí é um desencontro ao desenvolvimento. Né? Sem sombra de dúvida. Desenvolvimento. Totalmente. E a segurança? Segurança, requisito número 1 das nossas operações e também preocupação número 1 da nossa casa. Inclusive, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala das nossas propostas para poder melhorar o abastecimento urbano da grande região metropolitana, o nosso primeiro pilar, que a gente pensa, a gente tem 3 grandes pilares. O primeiro pilar é pensar nas pessoas, na segurança das pessoas, na mobilidade a pé dessas pessoas, no transporte coletivo das pessoas e também no transporte compartilhado, porque as pessoas precisam chegar para trabalhar. Se elas não chegarem no trabalho, não há insumos, não há necessidade de transporte de cargas. Segundo pilar é o transporte coletivo das pessoas. Então, na ordem aqui de prioridade, a gente tem que realmente pensar em um transporte coletivo mais moderno, melhor, mais rápido, de maior qualidade. E o terceiro pilar é um novo conceito de transporte de cargas, é o transporte coletivo de cargas. O que isso significa? Quanto maior o veículo, mais coletivo é o transporte, quanto menor o veículo, mais individualizado e mais impacto à mobilidade urbana isso vai causar. Taiguara, eu quero encerrar o nosso programa aqui, nós já estamos a 1 minuto do encerramento. Eu queria que você conversasse com o seu público, eu não sei se você precisa ainda de muito mais associados que possam se beneficiar do CETCESP. Pode fazer um convite para esse público, como é que eles acham o CETCESP, como é que eles ficam se beneficiando dessas ações do CETCESP. Reinaldo, muito obrigado, quero agradecer a oportunidade, quero cumprimentar também aqui todos os telespectadores, em especial o nosso público do setor de transporte de cargas. O CETCESP está aqui para poder contribuir com o desenvolvimento do negócio de vocês, a gente está aqui para poder entender quais as angústias dos empresários e lutarmos juntos por aquilo que é melhor para o nosso setor. Muitas das nossas bandeiras melhoram a qualidade de vida das nossas empresas, dos nossos trabalhadores e traz, sem sombra de dúvida, uma alavancagem financeira para as empresas, traz alavancagem de resultado para as empresas, com uma série de serviços,
uma série de cursos, uma série de ferramentas de gestão que vai contribuir com o seu dia a dia. Então venha participar do CETICESP, porque vale muito a pena. Taiguara, muito obrigado pela sua presença aqui no programa A Chave do Negócio. Obrigado, Reinaldo. E eu agradeço você, agradeço também aos nossos telespectadores que ficaram conosco até agora. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.